Enquanto você assiste a esse vídeo, tem pelo menos um empreendedor pensando em desistir da sua empresa por questões financeiras. Por isso eu criei essa série Enfim Lucro. E eu quero provar para você. Olha essas reportagens. Mais de 730 mil empresas já fecharam no país só esse ano em 2023. Metade das 10 milhões de empresas que foram abertas durante a pandemia já fecharam as portas. Então, durante a pandemia, muitas pessoas migraram para o empreendedorismo por falta de oportunidades no mercado formal. Mas será que elas estavam preparadas para ser donos de um negócio? Então, metade dessas pessoas tiveram que fechar as portas e é um número enorme, 5 milhões. Mas o que me chama mais a atenção é o motivo de tudo isso, que é, na verdade, a razão por eu ter criado essa série. Como a gente consegue chegar no lucro? Como a gente consegue fazer com que as nossas empresas sejam rentáveis, que a gente tenha liberdade, que a gente possa realmente, como dizem muitos, né, ver o dinheiro no final do mês dentro do nosso bolso. Então, tem uma empresa que se chama Get Ninjas, talvez você já tenha ouvido falar dela. Ela fez o IPO em 2021 e ela não estava tendo lucro. E agora, depois de 2 anos do IPO, ela conseguiu apurar agora no mês de junho um lucro de R$1,5 milhão de reais. Mas olha a explicação que a reportagem traz com relação a isso. A empresa mexeu de lá e de cá e conseguiu segurar os custos, fez uma reestruturação, olhando para o mercado, olhando tudo o que estava acontecendo com os clientes dentro da empresa, com a sua estrutura de custo e conseguiu esse lucro de R$1,5 milhão. E a reportagem ainda fala do Uber lá dos Estados Unidos, que fez o mesmo processo. E é isso que eu vou começar a ajudar você a fazer aí dentro do seu negócio. Muitas pessoas estão pensando em fechar suas empresas agora, não só por questões financeiras. O que eu recebo todo dia lá no Instagram são mensagens de pessoas que estão cansadas, não aguentam mais investir tempo e dinheiro em soluções que não levam a lugar nenhum. Então, o que a gente vai fazer em primeiro lugar é fazer um diagnóstico da sua empresa. E eu vou usar essas mensagens que eu recebo tanto no direct quanto em formulários para a gente começar a fazer um diagnóstico e entender a motivação disso tudo, a causa raiz, porque é isso que vai começar a fazer a diferença aí dentro da sua empresa. Ter um diagnóstico em mãos, ter clareza, entender o que realmente está acontecendo e motivando a desorganização, motivando a falta de caixa. Então vamos começar a ler essas mensagens que eu recebo. A primeira delas: qual é o seu maior desafio? Pode explicar bastante, falar sobre ele. E a pessoa escreveu: criar caixa. Eu quero que vocês olhem comigo, talvez você seja a pessoa que escreveu uma dessas mensagens que eu vou ler aqui a partir de agora, e eu quero que você olhe com olhos de análise. Eu não quero que você pense, poxa, a Lorena está falando isso ou aquilo da mensagem que eu mandei. Mas todas as coisas que a gente pensa, tudo que passa na nossa cabeça, a gente verbaliza e depois a gente executa. Então é muito importante a gente entender o que a gente tem falado e tem pensado. Então, quando o empreendedor fala, eu quero criar caixa, parece que é uma coisa mágica, parece que ele vai sentar ali na cadeira e simplesmente criar, né? Fazer aparecer clientes, receita, dinheiro. E nada no empreendedorismo é mágico, né? A gente pode ter uma magia em volta do assunto. Todo mundo acha que tem uma ideia, vai criar um CNPJ e vai conseguir ter dinheiro, vai conseguir lucrar, vai conseguir ficar rico, né? Muita gente começa a empreender por causa disso e eu quero já deixar claro que o objetivo dessa série não é te deixar rico, é ter uma empresa que funciona, ter uma empresa que te dê lucro e talvez, né, as escolhas que você faça a partir desse lucro vai te deixar rico ou talvez não. Mas isso é outro assunto que não é o objetivo daqui da série. Então, quando a pessoa fala criar caixa, ela está muito mais preocupada em uma solução milagrosa
do que realmente resolver o problema dela, porque ela não tem a mínima noção do que é o problema dela. Então preste atenção no que você escreve, no que você verbaliza. Outra mensagem: eu quero resultado, ter estabilidade financeira sem preocupação com o pagamento de aluguel e conta. Bom, tudo dentro da sua empresa vai ter o ônus e o bônus. Todos os custos do seu negócio, você é o responsável. A partir do momento que você abre um CNPJ, essa abertura já não é de graça e você sim vai ter que arcar todos os meses com vários custos, dependendo do modelo de negócio que você escolher. Então isso daqui é outra coisa impossível. Não tem como você não se preocupar com o pagamento de contas. Talvez você possa desejar ter lucro suficiente para que você não tenha essa preocupação, para que você se preocupe onde você vai investir o seu dinheiro, não em pagar a conta, porque realmente isso não vale a pena. Se todo mês você abre as suas portas para se preocupar somente com os custos, com as despesas, realmente não vale a pena você empreender. Outra mensagem: quero ter tempo de qualidade e um financeiro estável. Isso já é um desejo super viável. Isso é uma coisa que a gente tem que correr atrás quando a gente tem uma empresa. Eu desejo ter estabilidade, eu desejo ter qualidade de vida, eu desejo ter tempo. Essa é a minha maior motivação em ter uma empresa, ter liberdade de tempo e de dinheiro também. Porque você pode escolher o que você faz com o seu tempo, o que você faz com a sua maior habilidade técnica que você tem. Como você vai vender ela para o mercado? Você pode vender online, você pode vender físico, você pode trabalhar só de manhã, você pode trabalhar só 2 vezes por semana. Só que muita gente não consegue fazer isso, não consegue alcançar esse objetivo que essa pessoa colocou aqui, simplesmente porque não cria um modelo de negócio adequado para a sua vida e um modelo de negócio que traga lucro. Isso que eu vou ensinar para vocês aqui ao longo dessas 3 aulas. Outra mensagem que eu recebo muito: como organizar minhas finanças? Eu quero organizar minhas finanças. Então, esse tipo de mensagem mostra que a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre o financeiro dela. É um problema, ela sabe que aquilo ali está gerando um problema de caixa, está gerando um problema dela conseguir tirar pouco dinheiro por mês para suprir as necessidades que ela tem e para fazer outras coisas, né? Eu não coloquei aqui, mas eu recebo às vezes muitas mensagens: eu quero viajar, eu quero ter mais tempo com a família. Isso tudo começa nisso que ela falou, na organização do financeiro. Mas também começa em um passo anterior, que é você conhecer, você ter conhecimento financeiro. Nosso financeiro parece que não dá retorno. Você não pode achar nada na sua empresa, você tem que ter certeza. E com relação à área financeira, você precisa ter os números muito claros, você precisa ter esse controle, essa organização, você não pode achar nada, você precisa ter certeza todos os dias. Então essa mensagem, ela está muito ligada com a outra: falta organização, falta controle, falta gestão financeira dentro da empresa. Uma outra pessoa me mandou aqui o que ela chama de análise financeira dela. Despesas fixas eu tenho poucas, porque ainda trabalho em casa. Outro erro: se você trabalha em casa, você tem despesas, a sua luz fica ligada o tempo todo, você gasta a internet da família. Então, ou você faz um rateio, a empresa ela precisa começar ela só vai crescer quando ela começa a absorver os custos, ela tem capacidade de absorver os custos do crescimento. Então, você pode não perceber, mas muitas coisas são despesas. O drive que você usa, o curso que você faz, o programa que você utiliza, as assinaturas, a energia, a internet, tudo isso. E quando a gente não coloca isso no papel, parece que a empresa ela está rodando numa boa. Todo o dinheiro que entra é para você. E aí você não vai sair do lugar. Sabe por quê? Porque não tem responsabilidade dentro do seu negócio. Você, às vezes, não está pagando imposto, você não tem uma empresa regularizada e isso não tem como dar certo. Não adianta. Então, comece a olhar para a sua empresa, olhar para a sua rotina, olhar para as suas despesas com responsabilidade. E aí ela fala: na verdade, esse é um desafio, porque
eu dispenso o trabalho porque eu preciso contratar uma pessoa para fazer parceria comigo, eu perco muito tempo. Então, olha a situação, ela dispensa trabalho, ela não consegue crescer, ninguém quer dispensar trabalho, ninguém pode dispensar trabalho, mas como a empresa dela está tão informal, tão fragilizada, ela não olha o negócio dela como um negócio, ela nunca vai crescer se ela continuar desse jeito. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo também levam a empresa dessa forma, não formalizam, não organiza, não consegue pagar as coisas básicas para que a empresa cresça. E aí depois ela fala, tira uma média de 8 mil, às vezes 10, mas não consigo bancar um escritório e uma estagiária. E aí eu pergunto para vocês, 8, 10 mil reais nem é um faturamento baixo na situação que ela vive de trabalhar dentro de casa. Mas com a desorganização financeira, você não consegue entender como crescer e aí ela nunca vai sair. Tomara que ela esteja assistindo esse vídeo. Temos 3 pontos principais aqui. Primeira situação, a pessoa não consegue identificar o seu ponto de partida, seu diagnóstico. O que eu preciso fazer primeiro? O que eu estou sofrendo? Qual a minha dor? Como a gente vai no médico, a gente recebe um diagnóstico e a gente começa a entender nosso problema, a maioria dessas pessoas, elas estão muito focadas em tarefas, em coisas gerais que elas acham que elas deveriam fazer. E aí vem um segundo ponto, porque a maioria delas, mesmo olhando as tarefas, e até seria válido elas fazerem, né, concluírem essas tarefas de organização, de controle, elas não sabem como fazer. Falta o conhecimento. Elas não sabem qual é o primeiro passo, como fazer aquela tarefa, como fazer aquele controle, como organizar o meu financeiro, como ter lucro. E muitas delas também não conseguem executar. Que não é executar tarefas que eu imagino, que eu penso que outras pessoas falaram, mas o que precisa ser feito dentro da minha empresa hoje? Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira execução que realmente a minha empresa precisa para eu começar a ter resultado? E é isso que a gente vai fazer agora. Imagine que um investidor batesse na sua porta hoje e te oferecesse um aporte de 100 mil reais, quisesse investir no seu negócio, mas ele com certeza ia pedir uma condição pelo menos. Ele ia querer olhar os seus números, ele ia querer olhar o potencial da sua empresa. Você estaria pronto para fazer essa reunião hoje? Você conseguiria provar como você ganha dinheiro, mostrar os seus custos, apresentar o seu modelo de negócio, mostrar quanto a sua empresa tem crescido ou não tem crescido e, o mais importante, aonde seria o local ideal para investir esses 100 mil reais. Na verdade, ele não está pedindo nada demais, é super justo, né? Um investidor, qualquer investidor, ele, antes de fazer esse aporte financeiro, ele vai querer entender a saúde financeira da empresa, e mesmo que a empresa não esteja dando lucro, qual é a chance dessa empresa crescer e prosperar lá na frente. Então, nada mais justo do que você mostrar esses números. Mas eu tenho certeza que a grande maioria, quase 100% das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, não estaria pronto para essa reunião e perderia essa oportunidade. Então, se esse é o seu caso, a gente vai começar agora o primeiro passo dessa série, que é arrumar a sua casa. Eu já falei sobre muitas coisas aqui, mas eu ainda não me apresentei. Eu sou Lorena Milanese, eu empreendo desde 2009. De lá para cá, eu tive várias empresas, várias sociedades, trabalhei com franquia. E desde 2017, quando eu tive o meu filho, eu comecei a trabalhar com consultoria, que era uma coisa que eu sempre desejei. Eu comecei a fazer uma transição. Trabalhei muito com metodologias comportamentais, eu utilizo muito isso
dentro das consultorias, mentorias que eu faço de gestão, porque para mim o que é mais importante é cuidar do empreendedor em primeiro lugar, porque ele é a base de toda a empresa. Então, eu vou falar muito de ferramentas, de teorias aqui, mas eu vou falar também muito de mentalidade que está aí dentro da sua cabeça, os seus hábitos, os seus costumes, a sua rotina. Isso impacta muito mais do que todo o conhecimento que eu vou dividir aqui. É isso que eu acredito. E a minha grande missão aqui com essa série, com o meu trabalho, é gerar lucro e liberdade na vida de muitos empreendedores que sonham em ter um negócio, criam um negócio e não conseguem levar, às vezes, essa ideia adiante, não conseguem nunca ver o lucro da sua empresa. O que você pode esperar dessa série? Eu preparei 3 aulas com conteúdos que são consecutivos, então acompanhe a ordem das aulas da série, como ela foi gravada. Cada aula tem um material, um PDF, onde eu vou dar mais explicações, com passo a passo mesmo para você implementar e para a aula não ficar muito grande, eu vou colocar dentro dessa apostila. Esse PDF ele tem uma senha e a senha ela vai aparecer em algum momento desse vídeo. Eu não vou dar a senha para vocês porque não adianta você ter acesso a essa apostila e achar que você não precisa assistir os vídeos. Na verdade, são materiais complementares. Tem coisa aqui que não vai ter lá e tem coisa lá que não vai ter aqui. Então é importante que você assista os dois para que você consiga executar e implementar. E no final dessa série, eu vou dar a oportunidade de acompanhamento. Então, algumas pessoas aqui, eu tenho certeza, já estão cansadas de soluções, de testes, de fazer muita coisa. E essas pessoas poderão ter o meu acompanhamento de perto. Eu vou explicar aí ao longo dos vídeos. Não é para todo mundo, mas eu estou disposta a ajudar quem realmente quer acelerar, quer ter resultados bem rápido. O que você realmente precisa ter em mãos para responder todas as perguntas que vão gerar o seu crescimento? A gente já falou bastante de gestão financeira, mas o que é gestão financeira? Qual é o primeiro passo se eu estou do zero? Ou se eu já faço controles, será que eu estou fazendo da maneira certa? Será que eu tenho os indicadores que eu preciso nas minhas mãos? Então, como que a gente vai começar esse trabalho? A gente vai começar mapeando as nossas receitas e os nossos custos. Tanto aqui como lá na apostila, eu vou liberar para vocês um modelo que eu utilizo de planilha para a gente começar a fazer essa organização. É muito importante que a gente comece na planilha, porque às vezes a gente começa a alimentar um sistema e a maioria dos sistemas, eles não trazem para a gente as análises que a gente quer. A maioria dos sistemas, eles têm furos. Então, quando você tem a planilha em mãos, você consegue conferir e identificar o problema do sistema que você está usando para que realmente lá na frente ele seja a ferramenta ideal para você. Então, eu sugiro que você alimente a planilha por um tempo para que você confira, você consiga fazer as análises da forma que eu vou mostrar aqui para você. Então, a primeira coisa é a gente preencher, fazer o mapeamento de receitas. E como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso de inúmeras maneiras. Se você tem uma loja, você provavelmente tem os seus clientes muito pulverizados, né? Não é interessante você colocar os clientes por nome, por exemplo, que senão a sua planilha vai ficar gigante. É interessante que você agrupe esses clientes por interesse. Então, talvez as mulheres, homens, a gente conseguir dividir por grupos ou grupos de interesse de produtos ou serviços. Quando você trabalha não com produtos, mas com serviços, fica mais fácil, porque se você atende uma empresa, você pode agrupar pelo nome da empresa e tudo que a empresa faz com você ali ao longo daquele ano. Se você trabalha com vários tipos de serviço, você pode também dividir esses clientes por grupo. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente lá na frente a entender quais são os clientes que realmente valem a pena
você vai começar a fazer as suas análises, você vai entender frequência, você vai entender a precificação. Então, é muito importante que você faça esse mapeamento. Eu vou mostrar daqui a pouco na planilha, para que isso fique claro e lá na frente, na hora que a gente tiver que fazer as análises, fique mais fácil também. Depois vem o mapeamento dos custos variáveis. O que são os custos variáveis? São todos os custos envolvidos na sua operação. Então, se você compra uma mercadoria para revender, você vai ter que colocar o custo da compra dessa mercadoria lá. Também vai ter que colocar os custos que estão envolvidos na venda, diretamente na venda. Então, a comissão do vendedor, a taxa da maquininha, os impostos, se você faz entrega, o motoboy ou o frete, enfim. Você tem que olhar hoje para tudo que você paga e entender o que tem a ver diretamente com a sua operação. Se você trabalha com serviços, você vai da mesma forma olhar. É a gasolina, é uma pessoa que me ajuda na hora que eu vou prestar esse serviço, por exemplo, eu dou manutenção no ar-condicionado. Eu levo uma pessoa junto comigo, às vezes a gente tem que alugar algum material, às vezes a gente tem um custo de um material de limpeza, dos equipamentos, enfim. Tudo isso são os custos variáveis. Depois a gente vai mapear os custos fixos, que são o quê? Todos os custos que dentro da sua operação, faça chuva ou faça sol, você venda muito, venda pouco, você vai ter que pagar. Então lembra principalmente daqueles custos quando você abriu a sua empresa. Se você teve que pagar um aluguel, se você paga uma secretária, se você paga um sistema, a contabilidade, a internet, o telefone, enfim, isso é independente se você paga muito, se você vende muito ou pouco, você vai ter que arcar com esses custos. E geralmente os custos variáveis, por que eles chamam custos variáveis? Porque eles variam de acordo com o quanto você vende. E aí você consegue ver essa variação e mapear. Os custos fixos, eles não têm essa variação. Então, isso ajuda muito você a encaixar os custos ou em cima ou embaixo. Se você sentir alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários para mim. A minha empresa faz isso, eu tenho esse custo. O que ele é? Aonde eu encaixo ele? Que aí eu posso te ajudar a dar uma clareada e um direcionamento aonde você deve colocar. Depois a gente vem para os controles, para o fluxo de caixa e para o orçamento. Que agora aqui nesse momento eu vou passar lá para a planilha para eu poder mostrar para você realmente como que você vai encaixar esses mapeamentos e como você vai fazer esse fluxo de caixa e esse orçamento. Essa daqui é a planilha que eu utilizo para fazer a gestão financeira inicial. Então tem algumas instruções de preenchimento, tem o fluxo de caixa que a gente não vai mexer agora e o orçamento. Aqui a gente vai fazer duas coisas nessa planilha. É uma planilha que você lança uma vez e a informação vai gerar para você depois uma análise no formato de DRE, demonstrativo de resultados do ano. Então aqui, como eu disse, é onde vocês vão preencher as receitas. Vocês podem agrupar os clientes da maneira que você achar mais inteligente, mais eficiente para a gente fazer análises lá na frente. Então você pode colocar aqui cliente 1, cliente 2, enfim. Você vai preencher essa parte. Depois a gente vai entrar aqui nas despesas variáveis. Como eu falei, depende muito da sua operação, o que varia de acordo com o que você vende. Então aqui, por exemplo, matéria-prima, eu posso colocar item 1, item 2, que são coisas, por exemplo, que eu compro para revender. Depois aqui eu posso colocar algum colaborador que está ligado à operação ou à parte de vendas. Aqui, despesas com vendas, pode ser maquininha, pode ser a comissão também, se você quiser colocar aqui, talvez uma comissão até de terceiro, de indicação, e os impostos. E a gente vai tendo total, a gente já vai aparecer aqui para a gente a margem de contribuição, que eu vou explicar daqui a pouco,
Aqui já tem alguns outros itens do custo fixo, que aí esse laranja é o custo fixo. Então aqui tem aluguel, contabilidade, enfim, tá vendo? Taxa de banco, prolabore, salário do administrativo, alguma consultoria. E depois a gente entra no não operacional. O que é não operacional? São aqueles custos que não estão ligados com a sua operação. São os aportes do sócio, que às vezes a gente tem necessidade de fazer aporte, empréstimos que porventura você tenha, e o tão sonhado lucro entra aqui também no não operacional. Ó, a gente faz a distribuição de lucro. Então, depois disso tudo, você já vai ter aqui, depois que você preencher, você já vai ter bastante dados, tem um ponto de equilíbrio aqui também. E como que a gente preenche essa planilha de orçamento? O orçamento, a gente vai colocar esse mapeamento e depois eu gosto muito de colocar a meta. Então, qual a meta, a previsão de receita daquele cliente? Então, eu vou colocar aqui, eu tenho 50 mil nesse cliente 1, eu tenho 100 mil no cliente 2. E aí, a planilha depois, quando você for preenchendo, ela vai te dar aqui a porcentagem do resultado. Então, você pode ir acompanhando como está o desenvolvimento de receitas de cada cliente. Da mesma forma, você pode fazer com os custos variáveis, você pode colocar uma meta também aqui e nos custos fixos. E aí agora a gente vem para o fluxo de caixa. Como que funciona o fluxo de caixa? Ele é uma ferramenta que ele mostra para você a sua história financeira atual, o presente, principalmente o presente e o futuro, o que vai acontecer no futuro próximo com o dinheiro que passa pela sua empresa. Então, ele conta basicamente a história do seu dinheiro. Aqui, essa planilha, a gente já consegue puxar todas as informações que a gente colocou lá no orçamento. Então, vamos dizer que hoje tenha uma entrada desse cliente, eu coloco o mês aqui, e aí eu coloco recebido, eu recebi no positivo, né, R$1.000 desse cliente. Aqui você coloca o saldo quando o ano começa da sua empresa, vamos dizer que seja C. E depois você pode, nesse mesmo dia que entrou uma receita, eu também paguei o aluguel, por exemplo. Então, aqui no mesmo dia, eu fiz o pagamento do aluguel. Então, é negativo, R$2.000. Então, você vê que aqui as coisas já vão mudando, você já vai tendo uma análise. E o custo fixo, você pode lançar ele até o mês de dezembro. Então, de janeiro a dezembro, você pode lançar. E a única coisa que você vai fazer aqui é colocar a vencer. No dia, você vai mudar o status. E se você tiver que fazer algum ajuste no valor, você faz. Mas com essa projeção, o fluxo de caixa, ele permite a gente fazer uma projeção do que está acontecendo na nossa empresa. E aí, com isso, quando eu voltar aqui para essa planilha, olha o que acontece. Tá vendo aqui os R$1.000 que foi realizado. Mas eu poderia já ter lançado ele quando eu fechei o contrato com esse cliente aqui no previsto. Ele ficaria aqui para mim. E aqui embaixo, depois eu teria o total, eu teria uma previsão. Coisa que quem não tem gestão financeira não consegue fazer. Não consigo ver o meu mês de dezembro, nem que seja uma previsão de custo, porque os custos fixos eu já consigo prever. Então, da mesma forma aqui embaixo, você vai conseguir ver o que está acontecendo com os seus custos fixos. A projeção, no mês de outubro eu vou ter um reajuste de aluguel, eu vou ter o reajuste da contabilidade no mês de janeiro. Então, você já consegue prever isso tudo, colocar uma meta, controlar. Então, com essa primeira parte aqui toda cumprida, a gente vai começar a criar os indicadores para analisar.
Como eu disse para vocês, naquela planilha já tem alguns indicadores, então a gente tem, claro, o consolidado de receita, o consolidado de custos variáveis, de custo fixo. Quando a gente junta a receita com os custos variáveis, gera aquele indicador de margem de contribuição que vocês viram lá na planilha. O que esse indicador quer dizer para você? É um indicador que mostra quanto da sua receita foi consumida pela parte de operação em vendas. E aí, o restante desse valor você vai ter que usar para arcar com seus custos fixos e para conseguir o tão sonhado lucro. Então, é muito importante que a gente cuide demais, não só da receita, mas dos custos variáveis. Porque, como eles são variáveis, a gente tem a tendência a perder o controle. E aí tem muita gente também que quer entregar, às vezes, até mais do que prometido para o cliente e ele não gera, né, não vê esse valor todo no que você está entregando, não vai pagar mais por isso. E aí o que acontece com a sua margem? Ela fica encolhida. E aí o que vai acontecer com o seu lucro? Ele vai ter a tendência de ficar muito pequeno, sumir ou até você ficar no prejuízo. Então, por isso é um indicador muito importante. Esses são um dos indicadores. Eu vou colocar lá na apostila um dashboard para você entender e visualizar quais são os principais indicadores que você precisa olhar. E lá na planilha também eu vou indicar como você faz essas contas. E aí você precisa criar uma rotina financeira. Não adianta você sentar, fazer uma vez só esse exercício, analisar, entender muitas coisas, colocar ali algumas ações, mas você não ter uma rotina financeira. O que é a rotina financeira? Não é você fazer prestação de conta para contabilidade uma vez por mês, não é você pagar os seus colaboradores, ter uma planilha com as contas que estão para vencer. Na verdade, a rotina que é ideal é uma rotina de prestação de contas, de análise, de entender como estão os seus indicadores, de você olhar para a sua meta de faturamento toda semana e entender o que aconteceu, o que você fez que deu certo, o que você deixou de fazer, como que estão os seus números, como que estão as suas margens. Então, por isso eu vou mostrar um modelo aqui e na aula 3 também eu vou entregar mais uma parte dessa rotina financeira e dos indicadores. E aí a gente vem para as alavancas de crescimento. Quando você chegar nesse ponto, você vai ter um entendimento muito maior do seu negócio. E isso daqui não pensem que é uma coisa que você vai demorar meses para fazer. Você vai sentar e você vai fazer do começo ao fim, porque se você parar para achar um dia na sua agenda, se você parar para ver um dia que você está de bom humor, você não vai fazer. Então, nem que seja durante uma semana, cada dia você fazer uma tarefa dessa. Então, um dia eu vou fazer um mapeamento de receitas, depois do custo variável, depois do custo fixo, lançar isso tudo numa mesma planilha para eu entender o que está acontecendo. E aí você vai ter algumas ideias de alavanca de crescimento. A alavanca de crescimento, ela não está ligada só ao aumento de receitas, porque você pode olhar esses agrupamentos de clientes que você vai fazer e você pode ter ideias de novos produtos, novos serviços, talvez oferecer um contrato que o cliente tenha algum benefício para que você consiga ali ter uma parte da sua receita garantida. Mas você vai ter em mãos a possibilidade também de analisar a sua precificação, analisar quanto você tem de capacidade de atendimento, quanto essa capacidade está ociosa, se você tem fornecedores bons, quanto você está cobrando, né? Quantos fornecedores estão te cobrando, quanto você está conseguindo revender, qual é a sua margem de contribuição. Então, você vai começar a fazer várias análises que vão gerar essas alavancas de crescimento. Eu tenho certeza que com esses dados em mãos, você vai ter muitas ideias e aqui, ao longo das aulas, eu também vou falar de várias alavancas de crescimento. E aí, para isso tudo dar certo, você precisa de constância. Então, dentro da sua rotina financeira, é importante que você tenha um dia marcado
para fazer esses preenchimentos, para fazer essas conferências e principalmente para fazer uma reunião de análise financeira. Ah, Lorena, não tem mais ninguém dentro da empresa que cuida do financeiro, só eu. Ótimo, marque uma reunião com você mesmo. Uma vez por semana, pelo menos, é interessante você parar, analisar, entender o que está acontecendo, como estão se movimentando seus números ali no fluxo de caixa, as projeções, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para deixar os seus números mais eficientes. Então, tenha constância, faça um compromisso com você mesmo. Depois, lá na frente, se você contratar uma pessoa ou se você conseguir treinar o seu colaborador para fazer isso, vai ser melhor ainda, porque quando 2 ou mais pessoas estão pensando, vocês vão ter muitas ideias, vocês vão conseguir criar novas análises para que realmente cada vez mais a sua gestão financeira fique potente, que ela realmente trabalhe com inteligência dentro do seu negócio para que você cresça. O mais importante disso tudo que eu acabei de explicar para você é você começar a entender que a sua empresa é única. Você precisa ter um olhar de personalização. Isso é uma coisa que eu acredito muito lá dentro do grupo de acompanhamento, com os meus clientes, mesmo que eu atenda clientes iguais, eu sempre olho diferente. Às vezes a gente tem estratégias diferentes, a gente tem raiz de custo diferente, a gente tem fontes de receitas diferentes. Então, esse é um passo muito importante, isso é um grande erro. As pessoas olham para o concorrente do outro lado da rua ou olham para o concorrente na internet e querem fazer igual, querem copiar aquele modelo de negócio, nem sabem se a pessoa está tendo lucro ou prejuízo, não sabem as estratégias atrás daquele negócio, do modelo de negócio. Isso é um dos maiores erros que pode estar tirando seu lucro hoje. Outra situação muito comum que você já deve ter ouvido falar, mas que eu tenho certeza que às vezes você não se mexe, não faz nada para resolver isso, é misturar PJ com PF. Então a gente precisa, se você faz isso, você precisa urgentemente nesse movimento de controle, nesse movimento de acertar todas as suas contas, conhecer os seus números, fazer essa divisão. Então, o que é pessoa física vai ficar na pessoa física, o que é pessoa jurídica vai ficar na pessoa jurídica. Mesmo que seja necessário uma transição, você não vai conseguir talvez fazer isso em um mês, mas você precisa começar agora. Outro erro que eu vejo muito dentro dos fluxos de caixa, cartão de crédito. Você lança lá aquela receita como cartão de crédito e tem lá R$1.000, R$2.000, R$3.000. Às vezes ali pode estar o seu lucro. Você precisa abrir esse cartão para a gente espalhar esses custos e despesas, para a gente entender o que está acontecendo. Então, não cometa esse erro também. E agora chegou a parte das ações, o que eu mais gosto. O que é que você tem que fazer de agora até o próximo vídeo? Não adianta a gente só ser um consumidor de conteúdo, de conhecimento. A gente precisa aplicar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar dos seus controles. Se você já tem controles, provavelmente você aqui enxergou algumas situações que você precisa fazer acertos. Então, tá bem tranquilo para você. Quem não tem, vai começar do zero lá na apostila, tem o passo a passo. Se você quiser montar a sua planilha, como você vai fazer isso, se você quiser achar um programa, um sistema, o que precisa ter lá dentro. E a segunda ação é você começar a treinar todos os dias o olhar com relação à sua empresa, olhar a sua empresa como única. O que acontece dentro da sua empresa que não acontece nas outras? Como você cuida daquele custo, como você cuida daquela receita, como você trata tudo o que a gente falou até agora aqui dentro da sua empresa, no seu campo de batalha. Olhe sempre com essa personalização para a sua empresa. E agora você pode estar pensando que isso tudo vai dar muito trabalho, vai tomar muito tempo, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quais desafios você topa? Qual é a guerra que você quer lutar? Por quê? Dentro do empreendedorismo, ou se você também trabalhasse dentro de uma empresa, sempre os desafios vão fazer parte da nossa vivência.
a questão de trabalho, de conhecimento, de aplicação, isso tudo faz parte. Só que você tem que olhar lá para o futuro. O que você deseja? Aonde você quer chegar? Você quer todos os dias viver, acordar e ter uma preocupação de como você vai pagar aquele boleto? De ter uma preocupação sobre o seu fluxo de caixa, como você vai pagar o seu colaborador, as férias que você quer fazer com a sua família que você não consegue fazer, ou você prefere aplicar, passar desse estágio, ir para um próximo nível e começar a ter problemas muito maiores. Nunca você vai deixar de ter desafios dentro da sua empresa, mas você tem que entender qual desafio você topa hoje. E eu posso te garantir que essa parte financeira, quando ela entra no fluxo, quando ela vira algo orgânico dentro da sua empresa, você começa a ter desafios muito mais prazerosos e você começa a enxergar, a viver realmente de lucro e liberdade. Eu quero te fazer um convite, eu quero te conhecer, entender o que está acontecendo aí dentro da sua empresa, porque, como eu falei várias vezes aqui, a estrutura financeira, o conhecimento, ele é o mesmo, mas eu tenho certeza que você tem situações únicas aí dentro da sua empresa e eu posso te ajudar. Na verdade, eu quero ajudar as pessoas que já estão cansadas de buscar soluções prontas, já testaram muitas coisas, tem certeza que a empresa é o sonho da vida dela, que é onde ela quer trabalhar, você não está se aventurando, você não está testando. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, você pode preencher o formulário e eu vou ler a sua história, entender os seus desafios, entender se é o seu momento e eu vou te chamar para conversar ou no WhatsApp ou lá no Zoom, para a gente poder entender se a gente pode trabalhar junto, se eu posso ajudar a sua empresa a crescer e a ter mais lucro. Eu sei que tem algumas pessoas que ainda estão se perguntando, mas será que vale a pena ter todo esse trabalho? Será que lucro realmente é para mim? Será que minha empresa vale a pena esse negócio? Tem jeito ou não tem? E aí, por isso, eu quero compartilhar com você agora alguns depoimentos de clientes meus que conseguiram passar por essa primeira parte da desconfiança, depois foram lá, treinaram, testaram, executaram e conseguiram ter lucro, conseguiram ter resultado e hoje estão vivendo outros problemas, como eu falei, outra fase. O financeiro ele já está rodando 100%. Então, eu quero compartilhar com você para te motivar e para que você continue aqui assistindo os vídeos e o mais importante, execute. A Cilese, ela foi uma das minhas primeiras clientes de mentoria. Ela participou do meu primeiro programa teste sobre gestão de empresas. Ela trabalha com brigadeiros artesanais e ela conseguiu aplicar muita coisa do que eu mostrei para ela. Ela antes era minha cliente da consultoria financeira pessoal, então ela sempre teve muitos problemas na área financeira, ela não conseguia se organizar e ela conseguiu ter um crescimento grande com relação a esse assunto. Ela conseguiu fazer investimentos, ela conseguiu melhorar a precificação dela, se organizar. A Sara é uma cliente que ela está há 2 anos dentro do grupo de mentoria e quando ela entrou, ela não tinha controle nenhum, ela tinha problemas com sócio, ela não conseguia ver seu fluxo de caixa, tinha problemas de receita e esse depoimento, ele foi um depoimento que ela me passou quando ela tinha 3 meses só de grupo de acompanhamento e vocês podem ver quanta coisa ela já fez. Ela melhorou naquela época a captação de clientes, os processos administrativos, ela organizou o financeiro bem rápido e hoje o que eu posso falar, quase 2 anos depois que ela está no grupo, que ela tem outros problemas. Hoje o maior problema da Sara é a gestão de equipe, é contratação, é liderança. Então ela está em outra fase da empresa, o financeiro dela já roda, ela já tem um comercial também que já está bem organizado, bem avançado. Então o que eu quero mostrar para você é que são pessoas que tinham talvez os mesmos problemas que você tem hoje, buscaram conhecimento, executaram, que é uma parte muito importante. Eu não faço milagre, eu sou apenas um fio condutor, uma pessoa que
passa para vocês conhecimento, conteúdo, motiva, não deixa vocês desistirem, mas quem executa, quem cuida da empresa são vocês. Então, é possível e se você, assim como a Sara e a Silésia, querem o crescimento do seu negócio, querem organizar a sua casa, executar tudo o que eu falei aqui e depois já partir para o próximo passo, que é a estratégia e alavancagem, acompanhe isso tudo no próximo vídeo.